Então, antigamente não tinha essa preocupação com o meio ambiente. Vocês já repararam que as crianças hoje têm esta preocupação às vezes mais do que nós adultos? A campanha da fraternidade este ano, eu admirei as crianças no bairro Francisco Medeiros, lá onde as irmãs carmelitas têm uma casa com crianças, e os desenhos, a professora que ela fez, como é que criança percebe a importância de a gente preservar o meio ambiente, do jeito delas, nas coisas miúdas, pequenas, mas tem esta preocupação que quando a gente era criança não tinha. É uma preocupação nova que está nascendo, está se tornando cada vez mais geral, no mundo todo, não só entre nós cristãos. É uma preocupação da humanidade como tal. Que se nós não cuidamos do meio ambiente, daqui a 50 anos ninguém mais vive. A campanha da fraternidade, a preservação da natureza, o desmatamento, código florestal, não é tanta discussão lá no parlamento? A construção da usina Belo Monte, lá no interior, os índios estão se unindo para debater, para provocar uma visão mais crítica sobre tudo isto, que se continua o desmate total, dizem, vai cortar o pulmão da humanidade. Também não sei de tudo, são coisas que estão se levantando, preocupações que antes não tinham, e tem a ver não só com nós cristãos, tem a ver com a vida como tal. E o tsunami lá no Japão, perigo atômico, doenças novas, AIDS, tinha antigamente, não tinha, capaz de ter, não sei se tinha. Estão aparecendo doenças novas na Alemanha, os pepinos estão provocando doenças. E não tem remédio. E a gente fica preocupado. Dengue, antigamente tinha dengue? Tinha não. Então, estas coisas novas, a sobrevivência da humanidade corre perigo. Se continuar do jeito que está, não tem futuro. O mundo não tem possibilidade, a Terra não tem possibilidade de produzir os recursos para a humanidade toda que hoje estão na mão dos países desenvolvidos. Viver todos nós como os americanos, graças a Deus que nunca aconteça, mas o mundo não tem recursos para dar à humanidade toda o nível de vida que eles têm na Europa e na América do Norte. Será que eles vão decidir a diminuir as despesas? Não vão. Não vão. Então você vê que está muito difícil a humanidade. Não está fácil, não. O Papa Bento XVI foi visitar o campo de concentração de Auschwitz, onde mataram milhões de judeus. Ele encostou, ficou em silêncio, sabe o que ele disse? Deus, onde estavas tu? Castro Alves, refletindo sobre a escravidão, o comércio dos escravos, disse, Deus, onde estás? Que não respondes. Não tem esta poesia? Quantas vezes a gente, não, diante daquilo que acontece, se fica se perguntando, onde está Deus nisso tudo? Então Castro Alves já sentia. Foram 5 milhões de escravos tirados da África e que morreram no caminho. Outros tantos que a gente nem sabe. Então são coisas do passado. São preocupações novas. As guerras, a última guerra de 39 até 45, sabe quantas pessoas morreram na guerra? 54 milhões. É muito. Sabe quantas pessoas foram assassinadas no Brasil de 2000 até 2010? Li na revista Carta Capital. Está lá no último número. Quase 500 mil. A gente leva susto. É guerra. Então, estas coisas são preocupações que antigamente não tinha. Antes tínhamos uma preocupação, que era assim. A gente foi criado assim, fala por mim e cada um pode também. A gente foi criado ser bom, honesto, e graças a Deus, né? Amor ao próximo, observar os mandamentos, sobretudo o amor ao próximo. Assim fomos criados e tem que continuar assim. Não diga que esteja errado,
Mas estas outras preocupações, minha mãe nunca falou disso, né? Dessas preocupações de hoje não existiam. Vivíamos na igreja e olhávamos os mandamentos de Deus e o catecismo, e a gente vivia tranquilo e vivia bem. Céu e igreja era de um lado e o mundo e a terra do outro lado, não era assim? E a gente vivia assim preocupado, e tinha que ser assim. E agora vem esta nova preocupação. Sabem o que eu pensei? Na junção das águas lá na Amazônia, em Manaus. Não tem o Rio Negro e o Rio Amazonas que se juntam? E vamos juntos muito tempo, pouco a pouco vamos se misturando. Esta nova preocupação vem entrando. E ainda não misturou com a antiga, não é verdade? Mas está começando. As crianças nos ajudam para que esta preocupação com a preservação do meio ambiente, com o futuro da humanidade, entre de novo nas nossas preocupações. Por que estou dizendo isso, né? É que na Bíblia já teve isso, sabe? E ela tem uma lição bonita para nós. Agora, esse problema como pano de fundo, que acho que tem a ver com a vida, e a gente tem que refletir sobre isso, porque tem a ver com o futuro da humanidade, do nosso futuro, com os netos e os bisnetos. Uma vez um senhor chamado Antônio, de um lugarejo no Ceará chamado Holanda, não está no mapa não, porque é desse tamanho. Ele trabalhou muito nas comunidades e disse para mim assim, não esqueça, eu não trabalho para mim, nem para os meus filhos, é para os tetranetos. Não é bonito? Que ele sabe que o trabalho dele hoje, ele não vai ver futuro, mas tem que trabalhar se quiser ter futuro para a geração seguinte. Então, como é que isso foi na Bíblia? O Papa disse, Deus, onde estavas tu? Muitas vezes, quando vocês viram aquelas coisas lá do Japão, aquelas destruições todas, vocês não... Como é que Deus pode permitir um negócio desse, não é verdade? São perguntas que nós temos a partir da ideia que nós nos fazemos de Deus. A gente não tem resposta. Deus, onde estás? Quando foi a destruição de Jerusalém, no mês de agosto do ano 587 a.C., foi totalmente destruído o templo, que Deus tinha dito, eu sempre vou morar nesse templo, casa para a eternidade. O templo foi destruído. Deus tinha dito, sempre vai ter um sucessor de Davi no trono. O rei foi morto. Esta terra, ele disse para Abraão, é de vocês, e perderam a terra. Onde está Deus? A mesma pergunta do Papa. E tem muitos salmos, Deus, onde estás? Onde está Deus? E quando o povo estava no cativeiro, dizia, onde está o Deus de vocês que vocês ficam falando tanto tempo? E eles não sabiam dar resposta. E muita gente dizia assim, Deus desapareceu. Hoje tem gente que escreve livros, é inútil crer em Deus, só estraga a vida. Vocês viram estes livros nas bancas de jornal? Tem autores americanos dizendo que é inútil crer a Deus, só estraga a vida. É a opinião deles, viu? Deus me livre. Só que no fundo, eles têm uma ideia errada de Deus na cabeça. Mas tem gente que pensa assim hoje e difunde isso, dizendo que não adianta crer em Deus, que com Deus só estraga tudo. Assim dizia a gente, Deus nos abandonou. Está no livro de Jeremias. E quando você lê, quer que leia um trechinho que eles pensavam sobre Deus, segure o coração, viu? Está na Bíblia. É a terceira lamentação de Jeremias. Esse Deus não existe, mas que veio no pensamento deles. Como hoje, às vezes, no pensamento do povo, vem pensamento sobre Deus, que Deus não existe. Diz assim, em nome do povo, eu sou alguém que provou a miséria sob a vara da sua ira de Deus. Ele me conduziu e me fez andar nas trevas e não na luz. Ele envolve e revolve contra mim a sua mão o dia todo. Sabe o que significa isso? Se você tem uma ferida e alguém vem e bota a mão na ferida, dói? Olha que imagem de Deus terrível ou não? É Deus que faz isso.
consumiu minha carne e minha pele, quebrou todos os meus ossos. À minha volta armou um cerco de veneno e de amargura, e Deus me fez morar nas trevas, como um defunto enterrado há muito tempo. Missa de 7º dia vai todo mundo, não vai? Missa de 30 dias vai muita gente. Missa de 1 ano vai a família. Missa de 100 anos não se celebra, porque nem família não existe mais. Mas um defunto está lá embaixo. Como um defunto enterrado há muito tempo. Não é imagem trágica? E diz que Deus faz isso. Ele continua, não vou ler tudo não. E no fim ele diz assim: fugiu a paz do meu espírito, acabou-se a minha felicidade. Eu digo, acabaram-se minhas forças e minha esperança em Javé. Assim se dizia no fim, depois da destruição de Jerusalém. Assim, isso aqui é uma heresia, viu? Graças a Deus que está na Bíblia, viu? Que rezar tem que ser sincero. Ele disse tudo, espremeu o tumor, botou tudo para fora. Mas a última palavrinha, Javé. Quando você está num quarto escuro, totalmente escuro, não vê nada, e de repente alguém tira uma telha lá em cima, e pela telha entra a luz do sol, não ilumina tudo? Esta telha quebrada aqui é o nome de Javé, sabe? Está na escuridão e ouve o nome Javé. E de repente esse nome abriu uma telha. Começou a lembrar o passado todinho e o passado veio de volta, a memória. Ele reencontrou o sentido de Deus e conseguiu tirar, ainda bem que ele disse tudo, a maior heresia, para poder permitir este recordar, passar tudo pela memória para reencontrar Deus na vida. Então isto foi, sabe a quem nós devemos isso? A um senhor, não sei se é senhor, talvez jovem, não sei. Jeremias. Mas de vez em quando eu faço a palavra cruzado bíblico, seja como. Compra nas bancas de jornal, sabe? Palavra bíblico, só de Bíblia. E quando está lá a palavra profeta chorão, eu já sei o que tem que botar, Jeremias. Mas acho que ele foi tudo menos chorão. Acho que foi o homem mais alegre e mais animado do que não encontra. Que para ele descrever a pior tragédia, sabe o que ele diz? As moças não dançam mais, os rapazes não tocam mais violão, e os velhos não sentam mais na praça, e as crianças não brincam mais. Não é bonito? Para ele, então, para ele a vida bonita é isso. E no cativeiro tudo isso acabou. Então, mas Jeremias, ele continuava, todo mundo dizia, Jeremias acabou tudo. Acabou não. Você tem esperança? Depois que tudo que aconteceu, onde é que está Deus? Tenho muita esperança. Qual é o fundamento da sua esperança? Sabe o que ele respondeu? O sol vai nascer amanhã. Sabe o que significa isso? Nabucodonosor pode ser forte. Bush pode ser forte. O tsunami pode ser forte. Nabucodonosor não tem o poder de impedir o nascimento do sol, ou não? Apesar de tudo, eu sei que amanhã vai nascer o sol. Quer que eu leia um texto dele? Você tem que imaginar um homem na maior... Lembro aqui 2 franciscanos, no século passado, 1944, estavam num vagão com parede alta, só podia aberto em cima, eram levados para o campo de concentração pelos nazistas, despojados de tudo como se fossem animais, num vagão. Não podiam ver nada e o trem andava. As necessidades, todo mundo fazia lá, tudo misturado. Você pode, pense um pouquinho. Então, é a desumanização. De repente, o trem para. Ele só vê um trechinho, pedacinho de uma árvore, um fio de eletricidade e em cima do fio 2 passarinhos canários cantando. A natureza.
E esses 2 franciscanos, despojados de tudo, sabe o que fizeram? Cantaram o cântico de São Francisco. Onipotente e bom Senhor, a ti a honra. Quer dizer, sentiram o despojamento de tudo e os passarinhos continuam cantando, não é? Então, e o sol vai nascer amanhã. Entende o que eu quero dizer? A natureza tem uma lição para nós inacreditável, para poder perceber Deus presente na vida. Eu vou ler um trechinho do Jeremias, capítulo 31, versículo 35, 35 de Jeremias. Eu leio: assim diz Javé, capítulo 31, versículo 35 em diante. Assim diz Javé, aquele que estabelece o sol para iluminar o dia, e ordena a lua e as estrelas para iluminarem a noite. Aquele cujo nome é Javé dos exércitos. Quando estas